Olá, boa tarde, ótima sexta para você. O NT Sul está no ar. Vamos aos destaques deste 10 de novembro. Atualizamos a situação da greve dos professores do estado do Rio Grande do Sul. A paralisação já dura 65 dias. Afinal, as aulas voltam ou não na segunda-feira? A gente fala para você daqui a pouquinho. Novembro Azul, os novos exames e tratamentos aumentaram os índices de cura do câncer de próstata. E a prevenção pode ser reforçada com o acesso facilitado a informações sobre a doença. Acesso à informação dos homens, a própria, às vezes, família, a esposa, consegue levar o homem mais para o consultório. Dia de homenagens no 3º Batalhão. Formatura comemora antecipadamente os 100 anos da unidade militar. O 3º Batalhão de Engenharia de Combate, como tradição, fez homenagens àqueles que contribuíram direta ou indiretamente nas atividades. E a historiadora Miriam Hitzel conta a trajetória do patrono da aviação de caça, o cachoeirense Nero Moura, e sua importância para a Cachoeira do Sul. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo! A Defesa Civil capacitou 83% dos municípios gaúchos. Os agentes foram qualificados para enfrentar adversidades meteorológicas nas 9 etapas do projeto Capacita. 413 dos 496 municípios do Rio Grande do Sul foram qualificados pela Defesa Civil. A equipe de Cachoeira do Sul já passou pelas 9 etapas do projeto Capacita e planeja, dia 22 de novembro, capacitar os servidores das coordenadorias e secretarias municipais. O trabalho consiste no treinamento de agentes municipais em prevenção e atuação nas situações de emergência, como temporais e cheias de rios. O coordenador da Defesa Civil está em tratativas com a Caixa para a liberação do FGTS daquelas 127 famílias atingidas pelo granizo dia 19 de outubro. O impacto é muito grande na agricultura e isso, mais somado ao dano humano de mais de 127 casas, que somente 127 casas foram cadastradas pela Defesa Civil. Outras tantas, o pessoal não chegou a se cadastrar e já tomou providências por conta própria. Então a gente estima que mais de 200 casas tenham sido atingidas, cadastros são 127, então é um significativo dano econômico, também dano humano e material. E isso enseja a decretação da situação de emergência. Na quarta-feira, a União reconheceu os decretos de situação de emergência de mais de 10 cidades gaúchas que foram atingidas pelo vento e pelo granizo. E agora os moradores podem receber de uma forma mais rápida a ajuda que eles tanto precisam em obras e em dinheiro também para recuperar os estragos. A região central do estado foi uma das mais prejudicadas pelos temporais que aconteceram 3 semanas atrás. Só a Cachoeira do Sul registrou mais de 3 milhões em perdas. Então essa série de atendimentos ela precisa ser feita de uma maneira muito criteriosa, com base em dados que são obtidos do Cadastro Único e vistoria que são realizadas também pela Defesa Civil. Em alguns casos o destelhamento não foi total, o pessoal está dentro do cadastro, dentro da renda, mas infelizmente a gente tem que retratar isso. Teve algumas localidades que nós fomos e o pessoal tinha apenas a área destelhada, né? E para a área nós não podemos, seria muito injusto fornecer telha desta maneira, então nós estamos seguindo criteriosamente aqueles critérios que são exigidos pela Defesa Civil. Os cadastros necessários são realizados na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social. O horário de atendimento da Estasa é das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Agora 12h08 pelo horário de Brasília, 12h08, e você participa conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. No VT ao vivo de hoje, no vídeo ao vivo de hoje, você pode deixar lá o seu comentário, daqui a pouquinho eu interajo com você. O assédio sexual é um problema grave que não tem lugar para acontecer. No transporte público, os casos são cada vez mais frequentes, principalmente nos horários de maior movimento. E os números oficiais nem chegam perto de mostrar a realidade. É porque a maioria das vítimas não denuncia a agressão. É muita gente para pouco espaço. Na correria do dia a dia, o contato entre as pessoas, principalmente no transporte coletivo, é quase inevitável.
Mas muitas mulheres relatam que alguns homens aproveitam a situação do trem lotado para fazer contato físico indesejado. É chato, é bem chato, né? Porque às vezes quando tu vê, eles já estão em cima de ti, começa a se roçar. Eu já tenho aquela tática, já começa aqui, né? Com o braço cutucar. Já olho, e se tiver que abrir a boca, eu abro, eu não tenho vergonha. Como é muita gente, o espaço é muito limitado, né? Acabam, às vezes, abusando. Tem gente que abusa, né? Com certeza. É o pico do trem, né? Aí é um encosta, aí a pessoa vem e fica se esfregando, se encostando. Daí a gente, mulher, se sente com vergonha, mal, né? Porque é o público. O constrangimento é a sensação mais relatada pelas mulheres. Tanto que muitas não denunciam a agressão nos órgãos responsáveis. No sistema Transurb, por exemplo, em 2016 foram relatados 15 casos de assédio. Esse ano, por enquanto, foram 12 denúncias. Um dos principais problemas, nesse caso, é a dificuldade de identificação do agressor. A orientação que a gente passa é que explique o trem, o vagão, a estação, a vestimenta, a roupa que a pessoa esteja e nos avise o mais rápido possível. Os vagões do Transurb possuem circuito interno de câmeras. Se necessário, a passageira pode solicitar as imagens. As denúncias devem ser feitas pelos telefones que estão disponíveis nos corredores das estações. Basta erguer o aparelho e falar com a central de atendimento. Outros 2 serviços funcionam 24 horas. O telefone 3363-8026 e o SMS do celular 98463-9863. Os professores estaduais definem nesta tarde pela manutenção ou encerramento da greve em Assembleia Geral da categoria em Porto Alegre. Na tarde de ontem, uma plenária do 4º Núcleo do CEPERS Sindicato, em Cachoeira do Sul, definiu em votação aberta pela continuidade da paralisação. A realidade, no entanto, é de esvaziamento do movimento em todo o estado. Embora com a aprovação do 4º Núcleo do CEPERS pela manutenção da greve do magistério, o movimento começa a se esvaziar. Os professores das cidades abrangidas pelo 4º Núcleo do sindicato da categoria definiram por 46 votos a 7 a manutenção da greve, que se estende por 65 dias já, um dos mais longos períodos de paralisação da história recente. A decisão foi levada à direção estadual do CEPERS, que definirá nesta tarde, em Assembleia Geral, se a greve continua ou não. A realidade é que o movimento se esvazia diariamente, com professores retornando às escolas e relatos de outros tantos que pretendem já na segunda voltarem ao trabalho. Durante a reunião realizada na tarde de ontem na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, representantes de escolas do município relataram que muitos colegas já devem retornar ao trabalho na segunda. Diretora da Escola Estadual Diva Costa Faquinha, professora Zane Guimarães, relatou a dificuldade em manter os professores do educandário comprometidos com a paralisação. Não posso mais segurar essa greve sozinha e já tenho informações de colegas que retornarão na segunda, afirmou. O desabafo da diretora se dá especialmente porque a Diva é a única escola da cidade com adesão total à greve e que se mostrava mobilizada. Agora, relatou ela, já existem professores anunciando retorno às atividades. No entanto, ela nega que as aulas retornem já na próxima semana no educandário. Zane não quis gravar entrevistas, mas afirmou que o retorno dos docentes à escola não é garantia de retomada das aulas. Teremos de organizar todo um calendário e horários para atendimento aos alunos, e isso não é possível ser feito em apenas um dia, enfatizou a diretora. Nas demais escolas de Cachoeira do Sul, as paralisações seguem parciais. Agora, 12:12 pelo horário de Brasília, nós vamos para o intervalo e a seguir falamos do Novembro Azul. Os novos exames e tratamentos aumentaram os índices de cura do câncer de próstata e a prevenção pode ser reforçada com o acesso facilitado a informações sobre a doença. Acesso à informação dos homens, a própria, às vezes, família, a esposa, consegue levar o homem mais para o consultório. A sinaleira instalada na Avenida Brasil, esquina com a Rua Ricardo Chaures, entrou em funcionamento no final da tarde de quarta-feira. O equipamento foi instalado no local em maio deste ano, mas estava fora de operação por falta de peças.
As adequações necessárias foram feitas pela equipe de iluminação e elétrica da Secretaria de Obras, uma empresa terceirizada de iluminação que presta serviço para a Prefeitura pelo setor de sinalização de trânsito. Contou também com os agentes de trânsito que pertencem ao quadro da Secretaria de Planejamento. A necessidade da sinalização teve como um dos motivadores o fluxo intenso de estudantes da Escola Estadual Vital Brasil. 12h17 pelo horário de Brasília. Para as participações conosco aqui no Face, deixa eu mandar um alô para o pessoal que está interagindo com a gente. Márcio Ilha está de Novo Hamburgo. Ele falou que está com muita chuva, vento forte, o temporal está dando prejuízo na cidade de Novo Hamburgo. Obrigada pela sua participação, Márcio. O Ademir Pereira, lá em Sombrio, Santa Catarina, também está dizendo que está com muita chuva lá em Sombrio. Áurea Regina está dando boa tarde para a gente. O Maicon Fabiano também está conosco. A Aline e o Bruno, obrigada pela participação, pelo carinho de vocês. E sobre essa sinaleira que foi instalada na Brasil, com a Ricardo Chaurich, um telespectador nosso fez uma observação. O Márcio Bica diz que a prefeitura só tem agora que podar os galhos da árvore, que atrapalha a visão de quem vem do centro sentido bairro. Fica aí a observação, então, do Márcio Bica. Obrigada pela sua participação, Márcio. E a gente vai mudar de assunto agora, porque a gente vai para o cenário nacional. Num cenário em que a disputa eleitoral para 2018 momentaneamente está centralizada nos nomes de Lula e Jair Bolsonaro. Corre por fora também o outsider Luciano Huck. Qual o perfil eleitoral do jovem apresentador e suas chances? Júlia Mafuz analisa. Olá, boa tarde. Podemos segmentar o eleitorado brasileiro em 4 grandes grupos. Eleitores com valores conservadores que preferem ou precisam de um Estado grande. Eleitores com valores liberais que preferem ou precisam de um Estado grande. Em eleitores com valores conservadores que preferem um Estado pequeno. Ou eleitores com valores liberais que preferem um Estado pequeno. Na realidade, o eleitor brasileiro, mesmo sem se dar conta, faz suas escolhas políticas primordialmente de acordo com essas variáveis não correlacionadas, seus valores comportamentais e sua visão a respeito do papel do Estado. Em 2018, esse fenômeno será mais forte do que nunca. Nesse sentido, e principalmente em um momento de polarização, terá mais chances, por exemplo, um candidato que transite nesses segmentos, ou seja, entendido nas classes C, D e E, mas que também seja compreendido na classe A e também na classe B. O tempo vem consolidando Lula e Bolsonaro, duas reconhecidas figuras anti-establishment, como favoritos para o segundo turno das eleições. O não político, que parecia poder ameaçá-los, segundo analistas do mercado financeiro, tornou-se mais político que todos os outros. Colocou seu mandato recém-conquistado em segundo plano para fazer campanha, passando por cima até mesmo de quem lhe criou politicamente. Então, sua candidatura não tem futuro. Mas agora surge um não político de verdade, correndo por fora e com chances reais de complicar a vida de Lula e Bolsonaro, que seria o outsider Luciano Huck. A eleição presidencial de 2018, da mesma forma como ocorreu nas principais capitais do país em 2016, pode ser ganha sim por um outsider, um não político ou uma figura anti-establishment. E a cada dia que passa, essa certeza só aumenta. Falei e assino embaixo. Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Fresador, 1 vaga. 2 vagas para torneiro CNC. Marceneiro, 1 vaga. 1 vaga para retificador. Programador CNC, 1 vaga.
A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. Se preferir, também em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. O veterinário Edson Salomão explica a importância dos testes em cobaias, os regramentos e a legislação que protege os animais de abusos e excessos. Confira no quadro Vida Animal. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. No estado de São Paulo, foi aprovada uma lei que foi denominada Lei Anticobaia, que proibia o uso de qualquer animal para experiências científicas, inclusive para aulas nos cursos de medicina veterinária e outros afins. Então foi proibido esse uso de animais. Era uma coisa, inclusive, para ser comemorada, mas infelizmente nós temos que ter bom senso e essa lei não foi aprovada pelo governador, foi vetada devido a uma pressão muito grande de reitores da USP, de outras faculdades de medicina veterinária, zootecnia e agronomia, porque era proibido inclusive levar animais que servem para alimentação humana, levar numa sala de aula, para você colocarem uma vaca numa sala de aula, para que se mostre, como os professores mostrem, como a gente faz a resenha, medir temperatura, era proibido. Então nós temos que ter um pouquinho de bom senso, porque em primeiro lugar está o homem, né? Então ninguém vai querer aplicar uma vacina sem ser testada num ser vivo. Ainda nós não temos essa tecnologia para podermos dispensar os animais que há muitos e muitos anos vêm contribuindo e fazendo com que a expectativa de vida do homem aumentasse em mais de 30 anos. Então, graças a esses animais. No mundo, 105 milhões de animais morrem em experimentos científicos, mas uma coisa importante, 95% desses animais são camundongos e ratos. Então, são animais que são utilizados para pesquisa. E foi constatado também que animais como primatas não humanos, os macacos, por serem muito inteligentes, às vezes não são os melhores animais para serem testados. Porque se coloca, por exemplo, uma pomada, ele vai passar a mão, ele vai tirar. Então, está sendo utilizado mais esses roedores, esses ratos, animais de laboratório. Então, nós ainda não estamos nessa fase de podermos abrir mão dos animais. E foi graças à proteína dos animais que o homem conseguiu evoluir e se tornar um ser como é hoje, a maioria, né, inteligente e que se destacasse no reino animal. Então, infelizmente, nós ainda vamos ter que conviver com esses testes nos animais, desde que obedecendo normas técnicas, com comissões que fiscalizem. E uma coisa lastimável que aconteceu em São Paulo foi aquela invasão de um laboratório onde que libertaram mais de 100 cães da raça Beagle, que é uma raça muito utilizada em pesquisa, simplesmente porque eles estavam presos. Ignoraram que eles tinham licença, que eles tinham comissão de ética e uma série de... eles estavam totalmente legalizados. Então isso eu acho que já foi um anarquismo. Eu acho que as pessoas têm que ter bom senso e saber que em primeiro lugar está a vida do homem. Ninguém vai usar vacina ou medicamento sem ser testado num ser vivo, porque eu duvido que leve seu filho para fazer uma vacina para saber se vai ter reação ou não. Então por isso os animais estão aí, né? E nós temos que, infelizmente, ainda mais um tempo, continuarmos utilizando esses animais. E vai chegar o tempo que o homem vai ter vergonha de dizer que matava um animal para se alimentar. Mas esse tempo ainda está distante. Enquanto isso, vamos ter bom senso e com isso vamos ter
cada vez mais uma evolução na linha de medicamentos e vacina e no combate ao câncer. Uma boa tarde, até a próxima. Os novos exames e tratamentos aumentaram bastante os índices de cura do câncer de próstata. Mas tem uma coisa que só o paciente pode fazer: a prevenção. Hora de comemorar. É assim que seu Beno encara a alta do câncer de próstata. Um alívio, não só agora, né? Mas a alta foi... Eu já me senti assim, bem melhor. Eu acho que a partir do segundo, terceiro mês após a cirurgia, que o doutor Eduardo dizia que nós estamos indo bem, que transcorreu tudo bem, agora é só fazer se prevenir, né? O tumor foi descoberto aos 63 anos, depois de exames de rotina. A solução foi retirar a próstata com cirurgia. Agora, uma década mais tarde, depois de realizar exames anualmente, a grande notícia: ele está curado. Acesso à informação dos homens, a própria, às vezes, família, a esposa, consegue levar o homem mais para o consultório, né? E muitas vezes o urologista é a porta de entrada até para outros fatores da saúde do homem, né? Diagnóstico de outras doenças, às vezes, que o homem nunca procurou um clínico ou um cardiologista para fazer uma prevenção, e pode ser uma porta de acesso. Então, hoje, exames como o que analisa os níveis do antígeno prostático específico, o PSA, é um dos mais populares na descoberta da doença. Mas mesmo com a testagem do sangue, o médico recomenda a realização do exame de toque, considerado invasivo pela maioria dos homens. O homem que vem procurar o urologista para tentar diagnosticar um tumor de próstata o mais precoce possível, é obrigação a gente indicar o exame de toque, né? Porque existem também tumores diagnosticados, às vezes, que o PSA ainda não passou do limite, mas a gente tem uma alteração no exame de toque. Isso pode acontecer até 25% das vezes. Infelizmente, 95% dos casos de câncer de próstata no Brasil são descobertos em estado avançado. Só neste ano, estima-se que 60 mil novos casos foram registrados. Quem tem histórico na família deve ficar atento. As chances de ser acometido pela doença sobem 11%. Os 2 filhos de Beno, que têm mais de 40 anos, já fizeram os exames. Lição que aprenderam com o pai. Eu estou com 73 anos, feliz da vida. Super bem de saúde, posso fazer exercício à vontade e estou vivendo a vida. Que façam a prevenção, que é muito importante. O dia começou com chuva nesta sexta-feira em Cachoeira do Sul. A chuva permanece durante tarde e noite, mínima de 18, máxima de 29 graus. O sábado será de sol com aumento de nuvens pela manhã, tarde e noite com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 16 e 28 graus. Já no domingo não há previsão de chuva em Cachoeira do Sul, dia em que o sol aparece entre nuvens durante tarde e noite, mínima de 12, máxima de 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Entre algumas regiões, espera-se maior nebulosidade e volta da chuva. No norte do estado, chance maior de chuva localmente forte, com risco de temporais e granizo. Será mais um dia de temperatura amena na maioria das regiões, à medida em que o ar mais frio ingressa no território gaúcho. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. A seguir, foi lançado hoje de manhã mais uma estratégia para atrair investidores para o município. É o projeto Investe Cachoeira RS Brasil. E a historiadora Miriam Hitzel conta a trajetória do patrono da aviação de caça, o cachoeirense Nero Moura, e sua importância para o município. Depois do intervalo aqui no NT Sul, nós já voltamos.
Patrono da aviação de caça, o cachoeirense Nero Moura é denominação patronímica do aeródromo da cidade de Cachoeira do Sul. No quadro Minha Cidade de hoje, a pesquisadora Miriam Hitzel conta a trajetória de Moura e sua importância para o nosso município. Nero Marques Moura nasceu em Cachoeira no dia 30 de janeiro de 1910, no Alto dos Loretos. Ele era filho de Gilberto Moura e Maria Emília Marques Moura. O pai, plantador de arroz e empreendedor na cidade de Cachoeira, teve 5 filhos com Maria Emília. Desses 5 filhos, os 3 homens, Osmar, Nero e Danilo, foram incrivelmente todos para a Segunda Guerra Mundial. Eu sempre imagino o sofrimento da mãe Maria Emília pensando nos 3 filhos participando da maior guerra que houve em toda a história da humanidade. Nero Moura viveu em Cachoeira até os 11 anos. Estudou aqui, teve as primeiras noções na escola com a professora Maroca Friedrich. Depois foi aluno de outra famosa professora da história de Cachoeira, a professora Alzira Carlos. Mas o sonho dele era fazer a carreira militar. Então o pai mandou os filhos mais velhos, Osmar e Nero, para estudar no Colégio Militar em Porto Alegre. Lá no Colégio Militar, ele passava as horas de folga na biblioteca, sempre procurando e interessadíssimo nos livros que falavam sobre a Primeira Guerra Mundial. Este confronto sempre o encantou e muito mais encantado ele ficou pelo uso do avião na guerra, porque o avião foi utilizado pela primeira vez com motivos bélicos na Primeira Guerra Mundial. Nero e o irmão mais velho, Osmar, foram encaminhados pelo pai, depois de concluírem então o ensino primário em Cachoeira, para estudarem no Colégio Militar em Porto Alegre. Lá, Nero, nas horas de folga da rígida educação que o Colégio Militar dava, ele ia para a biblioteca do colégio e ficava procurando os livros que falavam sobre a Primeira Guerra Mundial. Lia apaixonadamente aquelas histórias de guerra e principalmente a aplicação do avião na guerra, porque todos nós sabemos que foi a Primeira Guerra Mundial o primeiro evento bélico em que o avião foi utilizado como arma. E o Nero então se fascinava por aquilo e sonhava um dia em seguir a carreira de aviador. Naquela época não havia ainda a aeronáutica no Brasil. A aviação era uma das armas do exército naquele tempo. Concluída então a etapa do Colégio Militar em Porto Alegre, Nero foi para o Rio de Janeiro atrás do sonho de se transformar em aviador. Foi para o Campo dos Afonsos, onde começou então o treinamento para se transformar num piloto. Lá, então, realizando o sonho de se tornar aviador, Nero se mostrou perito, com grandes habilidades, e foi encaminhado então pelo Exército para fazer um treinamento na França na aviação. Voltou da França altamente especializado, na aviação da época, e acabou então se tornando um especialista na aviação e um grande idealista da criação da armada aeronáutica, coisa que se concretizou depois com o seu auxílio. Na carreira então de aviador, Nero Moura granjeou o respeito do Getúlio Vargas, que era a grande liderança política daquela época, e acabou se tornando então o piloto particular de Getúlio Vargas. Essas relações com o grande líder político acabaram, proporcionando que a ideia da criação do Ministério da Aeronáutica se concretizasse. E Nero então foi fundamental para que isso acontecesse e chegou depois a ser, o ministro da Aeronáutica de Getúlio Vargas, o segundo ministro. Mas Nero Moura entrou para a história não só pela sua atuação junto à aviação brasileira, da qual ele é um nome excepcional, um nome que deve ser sempre lembrado,
mas Nero Moura entrou definitivamente para a história como uma grande liderança na Segunda Guerra Mundial. Aquelas imagens que o garoto Nero conservou na memória do tempo do colégio militar, quando ele vasculhava os livros que falavam sobre a Primeira Guerra Mundial, acabaram se concretizando na vida dele, porque ele foi a grande liderança do primeiro grupo de aviação de caça do Brasil, criado justamente no período da Primeira Guerra, e Nero foi para o fronte de guerra, levando os pilotos brasileiros como grande comandante deste primeiro grupo de aviação de caça. Em função disso, Nero Moura é hoje o patrono da aviação de caça do Brasil. Nero Moura, então, liderou todos os pilotos brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial na Itália. Eles tiveram uma participação excepcional, foram considerados grandes pilotos depois de terem passado por um treinamento nos Estados Unidos, sempre sob a liderança do tenente-coronel aviador Nero Moura. Nero era respeitadíssimo pelos seus pilotos e muito respeitado pelas autoridades brasileiras, porque antes de ir para a Segunda Guerra Mundial, ele teve a liberdade de escolher todos os pilotos que iriam com ele. Voltando da Itália, os brasileiros vieram para o Brasil pilotando aviões que eles receberam da Força Aérea Americana como um prêmio pela participação que tiveram excepcional no fim do confronto da Segunda Guerra Mundial. Chegaram ao Brasil, grandemente celebrados pela população, e Nero Moura seguiu então a sua carreira na aviação brasileira, se tornou em 1951 ministro da Aeronáutica de Getúlio Vargas e depois, retirando-se da vida pública e da política, ele acabou também sendo piloto privado. Então, Nero Moura, esta figura ímpar da história do Brasil e da história do mundo, esta figura excepcional, nascida em Cachoeira, é mais um orgulho desta terra. No Minha Cidade de hoje, você pôde conhecer um pouco mais sobre um dos heróis de guerra que Cachoeira do Sul deu para o mundo, Nero Moura. Até o próximo Minha Cidade. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio lançou hoje de manhã mais uma estratégia para atrair investidores para o município. É o projeto Investe Cachoeira RS Brasil. Lena Caetano. Darcy, o projeto Investe Cachoeira foi lançado no finalzinho desta manhã aqui na Prefeitura junto ao gabinete do prefeito Sérgio Gnatti. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ronaldo Toné, o objetivo principal do projeto é disponibilizar áreas para que investidores venham para a Cachoeira e focado principalmente este projeto também na geração de empregos. Para tanto, inicialmente o projeto Investe Cachoeira está disponibilizando 3 áreas, 3 locais para que investidores se interessem, se inscrevam, enfim, venham até a Prefeitura para negociar e invistam em Cachoeira do Sul. As áreas são área industrial municipal junto à BR-153, com 2,8 hectares, próximo ao trevo do Horbach. Outra área é a área industrial estadual, localizada no Alto do Amorim, junto ao Distrito Industrial do Porto do Jacuí. São 8 lotes que estão sendo disponibilizados com 7,4 hectares. Também uma terceira opção é o pavilhão industrial, localizado junto ao Distrito Industrial, situado na rua Miguel Loreto Sobrinho, com 6 salas, com área total de 207 metros quadrados. Essas são apenas informações iniciais, porque segunda-feira, na edição do NT Sul, nós traremos todas as informações, inclusive com a palavra do secretário Ronaldo Toné. Eu volto com você no... Tá certo. Obrigada, Lena Caetano, pelas informações. Uma ótima tarde para você. As comemorações continuam no 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul. Hoje de manhã aconteceu a formatura que antecipa o centenário da unidade, que será completado dia 26 de dezembro. A nova cápsula do tempo foi colocada no marco dos 100 anos e deve ser aberta no bicentenário em 2117.
A formatura dos 100 anos do 3º Batalhão da Engenharia de Combate reuniu diversas autoridades na manhã desta sexta-feira. Entre eles, o coronel Roberto José Martinez. Olha, para mim não tem explicação, até eu fico vibrando. Estou fazendo quase um teste para o meu coração de 85 anos, porque eu não tenho, encontro um que já não me recordo, depois a gente se recorda, é aquele negócio. Eu costumo até brincar que o problema da nossa vida é depois que a gente passa dos 18. Né? É 28, 38, e aí não para. Aí quando chega nos 85 a coisa vai. Mas o problema é a gente não se entregar. Né? E aqui foi uma passagem da minha vida assim, que me marcou. Né? Pela cidade, pela população da cidade, com todo o respeito que todo mundo merece. Coronel da Reserva, Martinez comandou o 3º Batalhão no ano de 1982. É um passar para o outro, procurando melhorar. Que é o que nós precisamos no Brasil, um passando para o outro para melhorar e não para piorar e para roubar. Criada em 26 de dezembro de 1917, a unidade militar iniciou as atividades em São Gabriel. Foi em março de 1924 que as instalações ficaram prontas e foram ocupadas por 188 militares. Hoje, a corporação do 3º BE é de cerca de 800 militares, todos comandados pelo Tenente-Coronel Guilherme Stagi Rosman. Para mim é uma honra, né, comandar o batalhão, ainda mais nesse ano, de que o batalhão completa 100 anos de história, quando estamos reverenciando os que nos antecederam, né, que fizeram desse batalhão que é hoje, que é o batalhão mais respeitado dentro da engenharia militar brasileira. E todos dizem, né, e eu costumo dizer, e é verdade, que o batalhão é o melhor, maior e mais bem equipado batalhão de engenharia de combate do Brasil. E para a gente é um orgulho, uma satisfação podermos estar aqui fazendo história, comemorando aí o centenário do batalhão. O 3º Batalhão de Engenharia de Combate, como tradição, fez homenagens àqueles que contribuíram direta ou indiretamente nas atividades. Sim, serão 3 homenagens, né? Uma a todos os que colaboraram, né, com algum esforço nas festividades dos 100 anos do batalhão durante o ano, que ocorreram diversas atividades, ex-comandantes que vão ser homenageados, que nós temos 8 ex-comandantes presentes aqui na cerimônia, e também aqueles que colaboraram para o batalhão, fizeram alguma coisa relevante, né, algum ato relevante, algum trabalho relevante para o batalhão nesses 100 anos de história, e que estarão aqui presentes também. O senhor também está se despedindo em janeiro, deve seguir para onde, comandante? A passagem de comando é 11 de janeiro, né, então eu estou indo para o Rio de Janeiro, vou fazer um curso da Escola Superior de Guerra, que é um curso de altos estudos de política e estratégia. Outro grande momento foi a cápsula do bicentenário. Nela foram colocados registros fotográficos e informações da história do batalhão, edições desta sexta-feira dos principais jornais gaúchos e o mesmo pendrive que arquiva o resgate histórico destes 100 anos da unidade tem a edição do dia 9 de novembro de 2017 do NT Sul. A nova cápsula deve ser aberta em 2117. E como eu disse ontem, quem viver, verá. Gente, tem várias participações conosco aqui no Face, eu agradeço a todos pela participação. Deixa eu mandar um alô especial aqui para Cíntia Correia, para o Davi Correia também, tudo de bom, um abraço para vocês, são cachoeirenses, não, estão em Cachoeira do Sul, desculpa, não são cachoeirenses. A Janaína César Gol, que está aqui também conosco, a Clésia Silva Severo, Ângela Maria, Vilnei Borba, Aline Bruno, Sandro Porto Camaceto, Maicon Fabiano Alves, Adissandro Pinheiro dos Santos, Áurea Regina Bairros Garmatz, acho que é assim que fala, Agnaldo Henrique, está conosco também o Diácono Carlinhos, que inclusive, Diácono, a gente vai falar agora, reexibir uma matéria que é um projeto seu e com todo o nosso carinho, viu? Porque na segunda-feira foi o Dia Nacional do Riso, tema escolhido para a estreia do NT Sul Mais no último sábado, dia 4. Uma das matérias tratou de um projeto que leva alegria ao próximo. São jovens que usam seus talentos recheados de muito bom humor para fazerem outras pessoas sorrirem. Dada a relevância da atitude desses jovens, nós reexibimos agora a reportagem Sorriso Grátis. Acompanhe. Está na boca da maioria das pessoas que o sorriso faz bem para a alma e o coração.
Ele é o reflexo do sentimento de felicidade contido no interior, que é expressado de forma externa nos seres humanos. Cada sorriso é único e cativa à sua maneira. Além de contagiar as pessoas que os recebem, eles também são importantes para quem os dá. Sorrir para fazer a diferença no mundo, para poder melhorar e fazer que as pessoas fiquem bem. Eu acredito que nós temos um remédio muito bom em nossas mãos, que não custa nada, que é o próprio sorriso. E a gente tenta um pouco fazer isso, de mostrar que muitas vezes pode haver algo bom em algo que talvez não foi tão legal e que a gente pode levar sim o sorriso para outras pessoas também. A gente tenta transmitir essa alegria em pequenas ações, que pode mudar a vida de uma pessoa que está na escola, ou uma pessoa que a gente encontra no hospital ou em outros lugares que a gente frequenta. Todos esses jovens têm algo em comum: alegria no coração e o desejo de transformar as pessoas através do sorriso. Eles fazem parte do projeto Sorriso Grátis. Cantam, tocam, pintam e se divertem. E sabem como ninguém o quanto se conquista com um simples sorriso. A gente vê o quanto aquele sorriso que a gente leva para outras pessoas que muitas vezes estão tristes, né? No hospital, por exemplo, quando a gente vai com o nosso projeto, a gente vê o quanto faz a diferença na vida daquelas pessoas e o quanto transforma, que muitas vezes a gente chega lá, as pessoas estão tristes, estão cabisbaixas por causa da doença também, e quando a gente sai de lá, a gente já vê as pessoas, na maioria das vezes, com um sorriso no rosto, totalmente alegre. Então é muito gratificante isso, da gente ver o quanto talvez um simples sorriso, uma simples música que a gente leva faz a diferença na vida da outra pessoa. Essa menina tá sorrindo desde que eu cheguei aqui. Eu vou sentar do lado dela aqui para eu bater um papo. Por que é importante você trabalhar feliz, sempre com um sorriso no rosto? Eu acho que quando a gente chega sorrindo, a gente chega feliz, muda, né? O ambiente muda, as pessoas já ficam muito mais felizes em ver a gente sorrindo, porque talvez seja o único sorriso que eles possam ver na semana. Quando a gente participa do asilo, provavelmente a única visita que eles recebem é a nossa. Então é importante a gente vir nas escolas, pintar os jogos, porque já passou várias crianças aqui, já disseram, nossa, que legal, vai até dar uma cor melhor, fica diferente, fica colorido o ambiente. No asilo também a gente conversa, os próprios avós dizem para nós que nós somos as únicas visitas que eles recebem, os únicos sorrisos que eles recebem durante a semana somos nós. Então eu acho que no momento em que a gente vem, a gente se dedica, a gente se doa para fazer essas coisas, isso muda, isso faz a diferença no mundo. Tem aquele sorriso de timidez também. Teve alguém aqui que já abriu um sorriso, né? Agora eu vou saber se esse sorriso é porque ele é alegre ou se é um sorriso de timidez. Como que é teu nome? Tiago. Tiago, por que é importante para você a gente estar sempre com um sorriso no rosto? Você acha que isso transforma o ambiente das pessoas? Eu acho muito importante a gente estar sorrindo sempre, porque é o nosso objetivo, a gente está aqui para trazer alegria para as pessoas. No começo ele sorriu, mas o sorriso dele foi de vergonha, também vale. É interessante também. Você ficou com vergonha, tímido? Eu fiquei com vergonha, tenho vergonha de falar em público assim. Vocês sentiram, né? O sorriso de todo mundo aqui. Como que é teu nome? Vitor. Vitor, por que é importante para você estar sempre alegre, trabalhar feliz e passar isso para as pessoas? Porque eu acredito que eu faço isso para as outras pessoas, para deixar o mundo melhor hoje em dia, como tá crítico o caso, entendeu? Porque eu prefiro deixar tudo sorriso e alegre no mundo hoje. O sorriso é a tradução de uma boa acolhida e sua importância está na forma e na intensidade que contagia as pessoas. Além disso, ele é valioso por também ser capaz de transmitir o sentimento de alegria aos outros. Através dessa predisposição, os jovens do projeto conseguem construir boas relações, acrescentando alegria à tristeza de muitos. Desapareceu e acabou.
seja um sorriso de alegria ou um sorriso de timidez, todo sorriso é bem-vindo. Essa foi uma das matérias de estreia do NT Sul Mais no sábado passado. E eu aproveito para convidar você para nos fazer companhia amanhã à noite. Às 23 horas tem a segunda edição do NT Sul Mais aqui na telinha da TV Novo Tempo, com transmissão simultânea pelo Facebook e com reprise no domingo também às 11 da noite. Eu conto com a sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. A gente se vê!